Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, que é desenvolvido pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também do Programa Nacional de Administração Pública, que iniciou há pouco, de terem uma condição de acrescentar, de agregar cada vez mais conhecimentos e utilizar isso, inclusive, como a sua formação complementar no seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje são os cenários e perspectivas na formação profissional em administração. E para isso, nós já estamos aqui ao lado do presidente do Conselho Federal de Administração, Dr. Roberto Carvalho Cardoso. Tudo bem com o senhor, Dr. Roberto? Tudo bem. Um breve currículo dele: bacharel em Administração de Empresas pela USP, mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, onde atua também como docente. Já trabalhou e continua trabalhando em diferentes representações em instituições de classe, como conselhos, sindicatos, federações de administradores e atualmente, como eu já disse, é o presidente do Conselho Federal de Administração. Bom, eu queria que o senhor inicialmente saudasse os alunos, todas as pessoas que nos acompanham nesse programa, nessa teleconferência, e dizer que é um prazer, uma honra estar aqui com o senhor para conversar sobre cenários e perspectivas na formação profissional de administração. Bom, em primeiro lugar, a honra também é minha, é nossa, falando em nome do Conselho, porque, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala falando e o contato com os jovens, eu sempre costumo dizer, a gente ganha em jovialidade, porque teoria do conhecimento, a troca de experiência, de conhecimento, os dois saem ganhando. E tenho certeza que espero que contribua para isso, mas da minha parte também serei enriquecido, com certeza. Ok. Bom, antes da gente entrar exatamente na conversa sobre o tema dessa teleconferência, nós vamos acompanhar rapidamente agora uma pequena reportagem que ilustra qual é o perfil atual, as demandas e desafios do profissional da área de administração de empresas. A história dos cursos de administração caminha lado a lado com o desenvolvimento do país. Dois momentos distintos foram muito marcantes para a implementação desses cursos. O primeiro foram os governos de Getúlio Vargas, onde se buscou um desenvolvimento autônomo de caráter nacionalista. O segundo foi no governo de Juscelino Kubitschek, caracterizado pela abertura da economia para o mercado internacional. Os primeiros indícios da necessidade de profissionais especializados na área de administração surgiram na década de 40, quando o Brasil passava de um estágio agrário para a industrialização. Em 1941, é criado o primeiro curso na Escola Superior de Administração de Negócios em São Paulo. Em 1946, surge a primeira Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Em 1963, passariam a ser oferecidos os cursos de Administração de Empresas e de Administração Pública. A Fundação Getúlio Vargas cria, em 1952, a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, no Rio de Janeiro. 2 anos mais tarde, seria criada, também pela Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Na década de 60, os cursos de administração passaram a ser mais vinculados a faculdades isoladas do que a instituições universitárias. O crescimento das grandes empresas também aumentou a demanda por profissionais com formação específica para atuar nessas organizações. Em 1965, a Lei 4.769 determinou a regulamentação das atividades do administrador, o que também acentuou a tendência à profissionalização. Em 1966, o Conselho Federal de Educação fixou o primeiro currículo mínimo do curso de administração. Mais tarde, em 1993, outro currículo mínimo seria aprovado e, em 2004, implantadas as diretrizes curriculares nacionais. Os números dos cursos de administração no Brasil mostram um crescimento significativo a partir da década de 60, como era de se esperar. Antes de 1960, eram apenas 2 cursos.
Após essa data, o número aumentou para 31 cursos e daí não parou de crescer, até atingir a marca de 1.710 cursos em 2003. Bom, a gente pode observar aí, então, um pouco do histórico dos cursos de administração, do perfil, da evolução que houve com relação a isso. O senhor, à frente do Conselho Federal de Administração hoje, qual é a avaliação que faz atualmente da formação superior nessa área? Eu sempre costumo fazer uma comparação de um estudo que foi feito do desenvolvimento da administração nos Estados Unidos e no Brasil. Desse estudo feito, até foi o professor Gustavo de Sais Silva, que foi diretor por muitos anos na Fundação Getúlio Vargas, ele apresentou o seguinte resultado. Em 1950, haviam por volta de 1.500 escolas de administração de empresas. Veja um detalhe importante, administração de empresas, não administração pública, que já havia já alguns cursos no outro mundo, mas em outros locais. Mas um ponto importante é o seguinte, é que lecionar a administração de empresas no passado não era bem visto pela academia, porque a academia via aquilo, imagina, ensinar aluno a ter lucro. Quer dizer, é sempre aquele sentido pejorativo, como se lucro fosse pecado, pecaminoso, né? E, na verdade, os americanos, então veja, então a academia ensinava assim a administração pública, mas a administração de empresas, nada. Então, voltando a esse dado dos Estados Unidos da pesquisa, repetindo, em 1950 haviam por volta de 1.500 escolas de administração de empresas. No resto do mundo, nenhuma escola de administração de empresas. E a primeira escola, nos moldes que nós conhecemos hoje, de bacharelado, do curso que vocês estão fazendo, ela data de 1881, que foi a Wharton, que existe até hoje e é conceituadíssima. Bom, aí o que ocorreu? Quer dizer, veja, deixando de lado assim, a parte política... Com qualquer juízo de valores. De valores dos americanos. Mas uma coisa, todos hão de convir e concordar. Sem dúvida nenhuma, é uma grande potência, ainda a primeira potência do mundo, e o seu desenvolvimento se deve muito a esse espírito empreendedor, a esse espírito assim, organizacional do americano. Então, esse desenvolvimento que eles tiveram, a conclusão que se infere é de que, sem dúvida nenhuma, se deve assim, esse ensino de administração por parte dos americanos. Fazendo um paralelo no Brasil, e um detalhe importante. Aí isso foi disseminado em 1950, o Brasil foi a terceira escola de administração fora de empresas, né? Fora dos Estados Unidos. A primeira foi no Canadá, a segunda no México, depois Brasil. Bom, então como é que nos encontramos hoje? Só em grandes números, né? Claro. Aí, fazendo aí um paralelo, uma comparação. O Brasil hoje ele tem por volta de 1.800 cursos de administração e temos aí por volta de 1.800 escolas, instituições de ensino e 3.300 cursos de administração. E o que a gente está sentindo assim, hoje é, sem dúvida nenhuma, uma das profissões, ou a profissão mais procurada pelos jovens, e o papel que ele está desenvolvendo, que ele está propiciando junto à nossa comunidade, sem dúvida nenhuma, está sendo muito significativo, e agora que nós estamos vendo assim, esse desenvolvimento. Então, fazendo essa comparação, eu tenho a plena convicção de que essa contribuição do ensino de administração para o desenvolvimento do nosso país, a exemplo do que ocorreu com os americanos e ocorre, com certeza vai ser nos mesmos momentos. Vai ser muito significativo. Eu vou partir de uma certa provocação que o senhor deixou no ar aqui. À vontade. Que é essa, digamos assim, demonização que se fazia na academia com relação à formação de um administrador de empresas. Alguém voltado para uma ação empreendedora, junto a um setor produtivo, enfim. Isso já foi superado? Não. Hoje não foi superado ainda? Não, ainda veja, nós sentimos isso na academia, de certa forma, vamos dizer assim, vamos dividir, isso obviamente já foi superado. Tanto é que a razão de que todas as universidades oferecem cursos de administração de empresas, então isso, assim, de certa forma, já foi neutralizado, vamos dizer.
Mas você colocou bem, professor Áureo, na sociedade ainda, e isso é um viés, isso é muito negativo, o empresário, o empreendedor, ele é visto ainda como o explorador, o vilão, sabe? E não é isso. Devia ser exatamente ao contrário. A postura da sociedade devia ser exatamente no sentido de valorizar, não apenas valorizar, mas de criar condições de aumentar o número e tornar, vamos chamar assim, um ambiente o mais favorável possível, porque, sem dúvida nenhuma, quando eu falo de empresários, eu falo no geral, eles são, sem dúvida nenhuma, são os criadores de emprego e de riqueza. E é uma pena, muitas vezes, que você vê burocracias e certos jargões assim, que são utilizados, como você mencionou, demoniando, isso assim está sendo demonizando esse perfil assim, empresarial, empreendedor. Numa certa medida também, não sei se o senhor vai concordar comigo, mas as próprias escolas e a administração pública, finalmente falando do setor público, ele tem se orientado muito pelas ações que a administração de empresas do setor privado tem tomado. Eficiência, gestão com transparência, quer dizer, que são princípios que são sempre muito caros à administração do setor privado, digamos assim, e que passaram a ser incorporados até pela administração pública. Sim, é verdade. Até algum tempo, e ainda existe isso, quer dizer, procura-se fazer uma diferenciação entre a administração pública e a administração de empresas, como se fossem dois entes totalmente, assim, antagônicos entre si. Mas a colocação é perfeita. Na verdade, trata-se de administração, que é uma coisa só, e que os princípios, a teoria, vale para os dois. Tanto que hoje, como você mencionou, realmente a administração pública tem se valido e muito assim, da experiência bem-sucedida da iniciativa privada. E também, veja, e o inverso também, quer dizer, a administração de empresas se valendo de conhecimento da administração pública. Por exemplo, o orçamento programa, hoje o orçamento base zero, ele começou também, ele se inspirou na iniciativa, na administração pública. Então essa troca de conhecimento, ela é muito salutar. Realmente isso deve acontecer e a formação de um profissional não tem que ter esse estigma, porque realmente, assim, trata-se dos mesmos princípios. Agora, em termos, talvez eu possa usar essa palavra, corporativos, digamos assim, como é que está sendo hoje a condição dos conselhos federais, dos conselhos regionais de administração? Eles têm conseguido essa inserção no seio da sociedade para fazer valer as suas demandas, seus desafios? Como é que o senhor avalia isso na condição agora de presidente do Conselho Federal? Eu vou falar, assim, primeiro, o caráter geral com relação aos conselhos. Na minha opinião, o que a gente tem sentido é que, muitas vezes, a diferença entre um conselho de classe moderno, vamos chamar assim, e uma corporação de classe da Idade Média, na qual certas funções só podiam ser exercidas por um determinado, pelo mestre e pelo aprendiz. E até aquele ditado, que o aprendiz de sapateiro não pode ir além das chinelas, né? Então, provavelmente, as chinelas deviam ser aí um produto de mais de segunda linha, vamos dizer assim. Pela lei, assim, os conselhos têm a função de fiscalizar o exercício profissional. Então ele tem uma expressão que me incomoda muito, assim, uma expressão de polícia, de policiamento, mas vou usar de propósito até para poder caracterizar. Mas, na verdade, se a gente assim agir como polícia, como um órgão público que está ali sempre para dificultar, para multar, para ficar assim, dificultando a ação normal do desenvolvimento econômico, isso é negativo. Então, como fazer a fiscalização de uma maneira, vamos dizer assim, moderna, vamos chamar assim, que é o que nós procuramos fazer. Não vou dizer jamais que a gente faz isso, a gente procura fazer isso, mas é num trabalho de parceria com as instituições, com a sociedade de maneira geral, e num trabalho de motivação, de explanação do que é, como deve ser feito. Então, ao invés de você de ter alguém na qual você vai estar batendo, você vai estar se atritando, pelo contrário, você traz para ser parceiro e de conjunto, porque, na verdade,
essa fiscalização, quem se beneficia é a sociedade. Portanto, é a empresa e o profissional. Então, é isso que é o enfoque que nós temos dado. E a gente tem conseguido bons resultados, porque o que a gente sente, por exemplo, na sociedade de maneira geral, é de que há uma certa rejeição, assim, não só pela sociedade, como o próprio legislativo, a regulamentação, as regulamentações de novas profissões. Agora, isso é explicado. E por quê? Porque, na verdade, são órgãos que, ao invés de ajudar, ele mais atravanca. Aliás, vi uma expressão de um livro que eu li, deixa eu ver se eu consigo me lembrar, e diz: tem muita gente que acha que está fazendo administração e, na verdade, o seu trabalho é muito mais de impedir que os outros trabalhem. Então, é exatamente o contrário